Bom, gente, bora lá. Eu tô aqui, primeiramente, eu tô aqui numa área externa, tá? Então qualquer barulho de carro, moto, passarinho, cachorro, vocês vão desculpando aí. Mas vamos aqui para nossa atividade. Eu vou criar uma situação hipotética, tá? E essa situação hipotética, ela vai ser referente a qualquer outra situação. Exemplo, o que eu tô querendo dizer com isso? Que eu vou determinar que tanto faz residência o apartamento, tá? Mas que é o único cálculo que a gente vai usar para determinar a quantidade de pessoas. Então vamos considerar o seguinte: eu tenho um apartamento, certo? Esse apartamento eu tenho 3 quartos, certo? Nesses 3 quartos são quartos sociais, tá bom? Quartos sociais. Para essa configuração aqui, eu ainda vou adicionar o seguinte: eu vou adicionar ainda dentro desse apartamento, né? Eu vou dizer que não existe quarto de empregados, tá bom? Então fique ciente. Eu vou omitir aqui, mas o que vocês ficam cientes disso aqui. Outra configuração é que para cada pavimento, tá? Para cada pavimento eu tenho 2 apartamentos, tá certo? Tenho 2 apartamentos. E eu tenho um prédio, tá? Um prédio que tem 4 pavimentos. Prédio residencial, tá? Esse prédio residencial, nada mais nada menos, tem 4 pavimentos, tá? Isso aqui é a configuração da nossa edificação. Por que eu estou falando isso? Porque essa configuração aqui é a configuração que vai fazer com que a gente tome partido dos nossos cálculos, né? Então vamos para o nosso roteiro. O nosso roteiro é o seguinte: eu tenho o número 1, que é o CD, que é o consumo diário. Eu tenho o 2, que é a vazão do alimentador predial e o diâmetro do alimentador predial, porque o diâmetro eu só consigo calcular através da vazão, tá bom? Eu tenho o item 3, que é o nosso reservatório, tá? Reservatório. Eu preciso calcular o nosso reservatório, tanto superior como inferior. E eu tenho o item 4 do nosso passo a passo, que são as tubulações, tá? De recalque e sucção, tá? Recalque e sucção. Então, abreviado só para vocês saberem, recalque e sucção. Pronto, esse aqui é o nosso passo a passo. Então, quais são as informações que a gente precisa também, ou vocês vão ter, evidentemente, na prova, né? A prova, provavelmente, você vai ter que são para 2 dias e meio de reservação, tá? 2 dias e meios de reservação. Professor, o que é 2 dias e meio de reservação? É o que a norma recomenda para lugares que faltam água ou que tem o abastecimento interrompido, tá? Então, isso aqui interfere por quê? Porque na norma diz que o reservatório superior, eu vou chamar de RS, né, abreviado, o reservatório superior, ele é calculado com 1 vezes, né, o consumo diário, tá? E o reservatório inferior, ele é 1,5 vezes o consumo diário. O inferior sempre tem que ter mais que o superior. Por quê? Porque isto aqui é o que vai dar a condição de que eu possa fazer manutenção no meu superior e ter água para abastecer ele após a manutenção, tá? Então, para mim começar os cálculos, né, evidentemente eu preciso de tudo isso aqui. Lembrando, eu vou hipoteticamente dizer que eu vou aqui antecipar, né, para os cálculos dos reservatórios, que dos reservatórios, o fundo, tá? O fundo ou a laje dele tem uma área de 6 metros quadrados, tá bom? Só para a gente, efeito de cálculo, tá? O fundo ou laje tem 6 metros quadrados. Bom, falta uma formulazinha. Para residências ou apartamentos, a gente tem que a quantidade de pessoas, ele é 2 vezes o número de quartos sociais mais uma vez ou, né, somente o N de quartos de empregada, tá bom? Então essa aqui é uma forma que
tem para achar o CD. Então vamos calcular o nosso CD. Passo número 1 é o nosso CD, tá bom? Então o CD, como é que eu calculo? Consumo, deixa eu só colocar aqui, o consumo eu vou dizer que é de padrão alto. Padrão alto, consumo por pessoa é 200 litros, tá? 200 litros por pessoa, por dia, tá? Ou per capita, né? Eu vou dizer por quê? Que é padrão alto. Isso aqui tem na tabela. Tudo isso aqui é tabelado, tá bom? Então vamos lá. Então o consumo diário quem é? Nada mais nada menos que C vezes P, né? Consumo por pessoa vezes a quantidade de pessoas. Então vamos calcular aqui a quantidade de pessoas para achar o CD. A quantidade de pessoas vai ser o quê? Vai ser 2 vezes, né? 2 vezes o número de quartos sociais. Então vamos aqui. Eu tenho 3 quartos sociais, certo? Então, se eu tenho 3 quartos sociais, eu tenho dentro de um apartamento 3 quartos. Então, se eu tenho 2 apartamentos, eu tenho 6, né? E se eu tenho 4 pavimentos, porque são 2 apartamentos por pavimento, eu tenho 6 vezes 4, 24. Então, como é que fica na fórmula? Vai ficar 2 vezes o número de quartos. O número de quartos são 3 em um apartamento, mas eu tenho 2, então vai ficar 3 vezes 2. Eu tenho 2 apartamentos por pavimento, mas eu tenho 4 pavimentos, vezes 4. Não é isso? Vezes 1 vezes 0, porque eu não tenho quarto de empregada. 1 vezes N que é. Então, aqui é 0, né? Então, o número de pessoas vai ser 2 vezes 3 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 4, 48 pessoas. Ok? 48 pessoas. Então, o meu consumo diário vai ser quem? O meu CD vai ser 200, né? Que eu tirei daqui da tabela, porque é padrão alto. Cada pessoa consome isso, vezes 48. Meu CD, nada mais, nada menos, que é 200 vezes 48, dá 9.600, né? Ou seja, 2 vezes 48, 96 vezes 200, 9.600 litros por dia, tá ok? Cuidado, você já usa logo esse valor de divide por 1000, porque você já tem 9,7 metros cúbicos por dia. Esse valor a gente vai usar direto, porque a gente vai precisar dimensionar tubulações, tá? Então a gente já achou um cálculo. Passo 1 já foi definido, ok? Passo 1 já foi concluído. Vamos para o passo 2. A vazão do alimentador predial é quem? É o CD, consumo diário, sobre 86.400. Esse número aqui é fixo, tá? Da tabela, porém esse número significa o quê? Um dia inteiro em segundos, dá 86.400. Então vamos lá. Quanto é que vai ficar a vazão do alimentador predial? A vazão do alimentador predial, ele vai ficar 9.600 litros por dia, ou 9,6 metros cúbicos por dia, que dá 9,6 dividido por 86.400. Fazendo na calculadora, a gente vai ter um valor que a vazão do alimentador predial, ele vai ser igual a 1,11 vezes 10 a menos 4, tá? Isso, né, em o que? Em metros cúbicos, tá? Por dia. Esse aqui é a vazão, né? Ou, desculpa, por segundo, porque aqui é segundo, ó, tá? Por isso que a gente já transformou logo. Então, eu tenho esta vazão, certo? Então, agora eu vou precisar de quem? Eu vou precisar achar o meu diâmetro, tá? Que é segundo, gente, porque a caneta tá ruim. Então, quem é agora? O meu diâmetro do alimentador predial é quem? A fórmula é raiz quadrada de 4, que multiplica a vazão do alimentador predial, dividido por π, que multiplica 0,6, né? Essa raiz aqui. Quem é esse valor? O diâmetro do alimentador predial vai ser raiz de 4 vezes 1,11 vezes 10 a menos 4, né? Dividido por π, que multiplica 0,6. Gente, 0,6 é a menor velocidade que a gente viu que a norma pede para calcular.
não é isso? Então, o diâmetro do alimentador predial, isso é um D. O diâmetro do alimentador predial vai ser 4 vezes 1,11 vezes 10 a menos 4, que vai dar 4,44 vezes 10 a menos 4, tá? Sobre π vezes 0,6. Quando você multiplica π por 0,6, vai dar 1,8847, tá? Isso aqui eu já calculei previamente para não perder tempo. Então a gente tem a raiz disso aqui. Quando eu tiro a raiz de tudo isso aqui, eu tenho que esse valor, ele vai dar aproximadamente aí, deixa eu pegar aqui os valores que eu tinha calculado, 0,015, tá? 1534. Isso é em metros, porque nós estamos calculando o diâmetro. Quando eu multiplico isso aqui por 1000, que a gente vai transformar em milímetro, algo maior para algo menor, né? Tipo, você tem uma maçã, divide ela em 2 pedaços, você está reduzindo ela. Porém, você está multiplicando o número de pedaços. Então é a mesma coisa, estou reduzindo em uma coisa em metro para milímetros, mas em partes iguais eu estou aumentando. Então eu multiplico por 1000, não é verdade? Então vai ficar 15,34 milímetros, tá bom? Esse aqui é o menor diâmetro que eu posso achar de quem? Do alimentador predial, tá? Então veja que a gente já terminou, né, o nosso segundo passo, tá? Vou fazer assim para ir separando. Agora eu vou para o terceiro passo, que é o cálculo do reservatório. O cálculo do reservatório é feito da seguinte forma. O reservatório inferior, tá aqui, ó, 1,5 vezes o consumo diário. Eu vou pegar quem? 9.600, né? Que é o nosso consumo diário. Para mim achar a capacidade do reservatório superior e inferior. O cálculo é só esse, inicial, tá? Mas é simples. Vamos lá, passo 3, cálculo do reservatório. O nosso RS vai ser quanto? 1 vezes 9,6. Vai dar 9,6 metros cúbicos. O nosso RI é igual a 1,5 vezes 9,6, que vai dar quanto? 14,4 metros cúbicos. Beleza, a gente já achou os nossos reservatórios, né? O reservatório superior e o inferior. Só que agora eu vou calcular quem? Qual é a altura deles? Porque eu já tenho uma área, lembra aqui, ó, eu dei a área. Então, o meu reservatório superior vai ser 9,6, né? Que é o volume dividido pela área. Eu tenho quem? A altura, tá? Então, vou fazer a fórmula para você não esquecer. Volume é igual a uma área vezes uma altura, não é verdade? Quando eu tenho a área e tenho o volume, acho a altura, isso aqui vem para cá, ó. Então, vai ficar V sobre A. Então, 9,6 dividido por quem? Pela área, que é 6. Então, meu reservatório superior vai ser exatamente, eu dividindo 9,6 por 6, dá 1,6 metros de altura, tá? Nós estamos calculando a altura, porque a gente já tem o volume. E agora, o meu reservatório inferior, que é igual, né, vai ser 14,4 dividido pela área. Cuidado na prova, porque se eu pedir para calcular a área, você tem que dividir pela altura, né? Se eu der um comprimento, uma largura, você vai me dar uma determinada medida. Então, cuidado, tá bom? Então, vai ficar dividido por 6, porque eu já dei a área. Então, isto aqui é a mesma coisa que 2,4 metros. Então, veja que achamos o nosso passo 3. E para finalizar, agora eu vou calcular as tubulações. Eu acho que aqui embaixo dá para fazer, né? As nossas tubulações de recalque-sucção. Eu vou colocar as fórmulas aqui, ó. O nosso diâmetro de recalque, ele é 1,3, que multiplica a raiz da nossa vazão de recalque, tá? Que multiplica a raiz quarta de um x. Esse x é um número adimensional, não tem medida. Mas quem é esse x? Esse x vai ser o número de funcionamento da bomba, que eu também vou dar na prova, tá? Dividido por 24. Ele é adimensional porque 24 são horas. 24 horas é a quantidade de horas por dia.
e o número de funcionamento da bomba por dia. Então, tudo que eu divido aqui dá dimensional. Dia por dia, morre e fica só o número, não é verdade? E agora eu tenho que a vazão de recalque é igual a quem? É igual a nada mais, nada menos que o meu consumo diário, né? O meu consumo diário, tá? Dividido por o número de funcionamentos da bomba, certo? Então, o meu consumo diário dividido pelo número de funcionamentos da bomba. Cuidado nessa fórmula aqui, porque a gente está calculando o número de funcionamento da bomba, ela vai ser em horas, mas as vazões é calculado em metros cúbicos por segundo. Então, cuidado para não for calcular aqui direto, colocar o valor da hora direto e você vai cometer um erro, ok? Então, vamos lá. Isso vai ficar como? Vai ficar assim. O meu X é igual a, considerando que a bomba tenha 6 horas de funcionamento, tá? Eu vou considerar 6 horas de funcionamento, vou botar aqui NF é igual a 6 horas, tá certo? Então fica 6 dividido por 24. Isso aqui, 6 por 6 dá 1, 24 por 6 dá 4. Isso é a mesma coisa que 0,25, né? Então eu achei o meu X, tá? E agora eu vou achar quem? A minha vazão de recalque. Opa! A minha vazão de recalque. A minha vazão de recalque vai ser 9,6, porque eu estou falando de consumo diário, tá bom? 9,6 dividido pelo número de funcionamentos da bomba. Quem é o número de funcionamentos da bomba? O número de funcionamentos da bomba é exatamente, preste atenção, o número de funcionamento da bomba é exatamente em horas. Então, eu tenho 6 horas, né? Aqui, ó, 6 horas, tá? Então, 6 horas, mas eu vou transformar em quem? Eu preciso transformar em segundos, por conta da vazão, que vai ser 6 vezes 3.600, porque uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, tá bom? Então, este valor aqui, ele vai dar 9,6 dividido, tá? Ele vai ficar 6 vezes 3.600. Então, eu tenho 9,6 dividido, desculpa a bagunça aqui, mas é só para aproveitar a folha, 9,6 dividido para 21.600, tá? Então, isto vai dar igual a 4,16 vezes 10 a menos 4, quando você dividir na calculadora, caso você confira, tá bom? Esse aqui é o valor da nossa vazão de recalque. Então, o diâmetro de recalque vai ser quanto? O nosso diâmetro de recalque que a gente quer, né? Ele vai ficar 1,3 vezes a vazão de recalque, raiz quadrada dela, que é 4,16 vezes 10 a menos 4, entendeu? Que vai ficar bagunçado, vezes raiz quarta, deixa eu tirar esse bichinho aqui, vezes a raiz quarta de quem? De 0,25, né? Então, o diâmetro de recalque vai ser quanto? 1,3. Raiz quadrada de 4,16 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que você tirar a raiz quadrada, tá? Vou botar aqui em números, de 0,123,416, tá? É a mesma coisa, se você não souber trabalhar com esse número elevado, nessa potência. Então, você faz isso aqui, tira a raiz desse número e você acha o valor. E a raiz quarta é a mesma coisa que você tirar a raiz quadrada 2 vezes desse número, tá? É a mesma coisa, de 0,25, raiz quarta aqui, ó. Então, vamos lá. O diâmetro de recalque vai ser 1,3. Quando eu tirar a raiz aqui, eu já tenho esse valor, eu tenho que vai ficar 0,0204 vezes a raiz quarta de 0,25, que dá 0,707. Então, o diâmetro de recalque, tá? O diâmetro de recalque vai ser, quando eu multiplicar 1,3, tá? Esse aqui é 1,3. Quando eu multiplicar tudo isso aqui, eu vou ter um valor de quanto? Um valor de 18,74 milímetros, tá? Este é o nosso diâmetro de recalque. Professor, e o diâmetro de sucção? O diâmetro de sucção, tá? Ele sempre vai ser maior
ou igual que o diâmetro de recalque, tá? Então, é isso. Então, na tabela, no começo, a gente tem o diâmetro de 20 milímetros, depois o de 25 milímetros, depois o de 32 milímetros. Então, se eu calculei e achei que deu 18,74, evidentemente que eu vou comprar qual no começo? Eu vou comprar o de 20. O de recalque, então, obrigatoriamente o de sucção vai dar quanto? 25 milímetros, ok? Então, os cálculos que vocês precisam saber, basicamente, é isso aqui. Os dados eu vou passar do tipo de prédio, da edificação, eu vou passar vou dar horas de funcionamento da bomba, eu vou dar se eu quero a altura do reservatório, se eu quero a área, ou se eu quero uma medida só, um comprimento, uma largura, que não é nada demais, é só você pegar a formulazinha do volume e decompor ela, tá? Então, basicamente é isso aqui, gente, beleza? Espero que vocês estudem e tenham entendido aí, valeu!